Muito melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. De novo, essa semana, aqui em São Paulo, houve todo um agito relacionado a um novo debate acerca de costumes e arte. No caso, uma exposição no MAM, em que um homem nu foi tocado por uma menina e a exposição tinha todo o seu sentido estético, indiscutível, mas isso trouxe à tona de novo o mesmo debate que tinha acontecido com a exposição de Porto Alegre, o mesmo debate associado à peça em que um transexual fazia papel de Jesus, ou seja, o confronto entre aqueles que falam em nome da liberdade artística e aqueles que falam em nome dos costumes conservadores. Essa é a oposição que aparece de cara, mas eu acho que é necessário a gente pensar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Primeiro, do ponto de vista da esquerda cultural, falando em nome da liberdade de expressão, a gente sabe que a esquerda cultural não tem nenhuma moral para falar em nome da liberdade de expressão. Na verdade, o maior número de casos de busca de censura nos últimos tempos no país veio justamente da esquerda cultural e os seus discursos que visavam aquilo que se chama de politicamente correto. Portanto, quem defende o politicamente correto, defende a censura. Se você defende o politicamente correto, você não tem nenhuma moral para reclamar de pessoas que querem fechar exposições artísticas porque tem pessoas peladas nela. Você deve ficar caladinho e quietinho, porque quando você defende o politicamente correto, a eliminação de frases em livros, a eliminação de frases em músicas, a condenação de certos humoristas, ou quando você defende a ingerência no conteúdo dado em sala de aula a partir de referências politicamente corretas, você é a favor da censura. Portanto, um certo frisson que a esquerda cultural praticou nos últimos tempos no Brasil é, na realidade, um frisson de falsas virgens. Agora, do ponto de vista desse comportamento moral conservador, de pessoas que ficam horrorizadas com pessoas peladas e tal, não há dúvida de que isso traz a marca da grande parte da população brasileira que aos poucos e graças às mídias sociais começa a vir à tona. Aqueles ouvintes que têm um pouco mais de idade como eu, vai lembrar, apesar que na época eu também era uma criança, da Marcha pela Família, em São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Nos anos 60. Pré-ditadura, em cima da ditadura, ou seja, pessoas que se reuniam em nome dos valores familiares. Depois da ditadura, passou a pegar mal você defender valores familiares. Nos últimos tempos, com a derrocada do PT e com toda, digamos, o desmascaramento da honestidade da esquerda, esse grupo de extrema-direita ou de direita em costumes tomou coragem e com as mídias sociais voltam à tona. Esse grupo representa a maior parte da população e, infelizmente, investe na ideia de censura. Agora, para além desse fenômeno mais imediatamente moral, acho que é importante se ater ao fato de que essas manifestações de conservadorismo moral terão provavelmente impacto nas eleições de 2018. Um Brasil mais conservador vai aparecendo e conservador em termos morais. A pergunta é em que medida isso impactará as eleições de 18. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo, para a Rádio Metrópole.